Então, estes são os 5 tópicos do nosso teste de avaliação. Poderão vê-los. Primeiro, vamos abordar as distâncias em astronomia. O segundo tópico, o movimento aparente do Sol ao longo do dia, que é uma consequência do movimento de rotação da Terra. Terceiro, falaremos sobre forças e as suas características. Quarto, a força gravítica ou gravitacional e a massa dos corpos. E, por último, as escalas. Então, vamos avançar. As unidades usadas em astronomia e que foram abordadas na aula foram a unidade astronómica. E a unidade astronómica é o quê? A distância entre o Sol e a Terra. A distância entre o Sol e a Terra corresponde a uma unidade astronómica, que em quilómetros são 150 milhões de quilómetros. Em notação científica, este número escreve-se 1,5 vezes 10 elevado a 8. Porquê? Se multiplicarmos 1,5 por 10 8 vezes, vamos obter os 150 milhões. Notação científica é uma forma mais simples de representar um número muito grande. Também se usa para números muito pequenos. Neste caso, as distâncias em astronomia são tão grandes que é útil a utilização da notação científica. Então, 1,5 vezes 10 são 15, 1,5 vezes 10 vezes 10 são 150 e por aí adiante. Isto é, esta potência de base 10 representa o número de vezes que este 1,5 vai ter que ser multiplicado por 10. Serão 8 vezes. 1,5 vezes 10, vezes 10, vezes 10, 8 vezes. Portanto, esta vírgula entre o 1 e o 5 vai ter que andar 8 vezes para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 150 milhões de quilómetros, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Isto representa uma unidade astronómica. Para que serve a unidade astronómica? Para representar distâncias dentro do nosso sistema solar. Então, se vocês virem aqui esta tabela, que está no vosso manual, na tabela vemos os diferentes planetas, faltam aqui alguns que também são no sistema solar, mas só estão aqui alguns. Vêem a correspondência em milhões de quilómetros da distância ao Sol e depois as respectivas distâncias em unidades astronómicas. Como veem, o Mercúrio está mais próximo do Sol do que a Terra e, por isso, a distância não chega a uma unidade astronómica. Não é? A distância, por exemplo, de Vênus ao Sol, estaria entre 0,39 e uma unidade astronómica. Vejam esta tabela aí, as páginas 60 a 63. Esta figura também foi retirada do vosso manual. Como veem, tem as distâncias em quilómetros entre os diferentes planetas e a nossa estrela e tem a correspondente distância em unidades astronómicas. Esta unidade foi criada porque se torna bem mais fácil falarmos em unidades astronómicas do que em milhares de milhões de quilómetros, não é? Aqui são 38 milhões de quilómetros. Aqui já são 1,4 milhares de milhões de quilómetros. Portanto, falar de unidades astronómicas é bem mais fácil quando falamos de distâncias em astronomia, porque são distâncias muito grandes. A seguir vem o ano-luz. O ano-luz é uma unidade usada para distâncias entre astros fora do nosso sistema solar ou para fora do nosso sistema solar. Por exemplo, a distância entre a Terra e uma outra estrela que não o nosso Sol e que esteja fora do nosso sistema solar, não é? Que a única estrela que está dentro do nosso sistema solar é o Sol. Portanto, o ano-luz é uma unidade maior do que a unidade astronómica. O que é que representa o ano-luz? Representa a distância percorrida pela luz durante um ano no vazio.
Fala-se no vazio porque a luz noutros meios que não o vazio, por exemplo, no vidro, na água, no ar, é ligeiramente mais lenta. Então, o ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano no vazio. É uma distância muito grande. É 9,5 vezes 10 elevado a 12 km. Temos aqui um exercício que já é conhecido vosso. Então, é um exercício tipo e veremos. Então, temos a estrela Barnard, que é uma anã vermelha, fica a cerca de 5,96 anos-luz da Terra, numa constelação, e é uma das estrelas mais próximas a seguir ao Sol. E a pergunta é, a que distância em metros é que está essa estrela? Apresenta os cálculos. Dão-vos a igualdade, a correspondência entre anos-luz e quilómetros, bem? E nós temos que fazer a conversão, usando uma regra 3 simples, temos que fazer a conversão, descobrir quantos quilómetros é que corresponde a 5,96 anos-luz. Então, isto faz-se da seguinte maneira. Se um ano-luz está para 9,5 vezes 10 elevado a 12 km, esta é a igualdade de partida. Isto mantém-se. Isto é sempre assim. Um ano-luz está para 9,5 vezes 10 elevado a 12 km. Assim como 5,96 anos-luz estará para D de distância. Será a nossa variável, a nossa incógnita. Como é que se resolve agora esta regra 3 simples, então? Como é que eu descubro o D? O D será igual, portanto, os números que se cruzam multiplicam na regra 3 simples. 5,96 vezes os 9,5 vezes 10 elevado a 12, a dividir por 1. Bem? Usam a vossa calculadora científica, não se esqueçam, podem usar a tecla EXP, então ficaria 5,96 vezes 9,5 EXP 12, a dividir por 1. Vai-vos dar este valor. Que depois, convertido para metros, temos que somar 3 à nossa potência, ao expoente da nossa potência, de base 10, está bem? Porque toda a gente sabe que 1 km tem 1000 metros. Então, vamos ter que multiplicar este valor por 1000. Não é? Ou seja, é andar 3 casas para a direita. Portanto, vai-se ficar 5,7 vezes 10 elevado a 10 metros. Por último, pergunta-se quanto tempo demora a luz desta estrela a chegar à Terra? E nós sabemos e dizemos que a luz vai demorar 5,96 anos a chegar à Terra. Então, mas o que é estes 0,96 anos? Isto não faz muito sentido. Nós não sabemos bem o que é que isto representa. Sabemos que é 5 anos e mais quase um ano inteiro. São quase 6 anos, mas não se chega a ser 6 anos. Nós no dia-a-dia não dizemos 5,96 anos, não é? Não dizemos 0,96 anos. Então, vamos converter estes 0,96 para dias. Então, isto faz-se novamente pelo mesmo raciocínio. Sempre regras 3 simples. Então, se um ano tem 365 dias, 0,96 anos terá T de tempo. Ou X, se quiserem. Os números que se cruzam multiplicam. 0,96 vezes 365, a dividir por 1, dá 350 dias. Pronto. Então, a luz desta estrela demora 5 anos mais 350 dias a percorrer esta distância que vai da Terra até à estrela Barnard, estes 5,96 anos-luz. Então, sugiro, como treino, que façam a leitura das páginas 60 a 64, resolvam os exercícios todos de 64 e 65, e depois têm também o caderno de atividades, que tem as resoluções das fichas de trabalho, sobre o tópico das distâncias em astronomia. Bons estudos!